Olá pessoal, mais uma vez, eu, professor Anderson Santos, e hoje nós falaremos um pouquinho aí, teremos uma conversa sobre tumores cerebrais. Bom, primeiramente, o que é tumor cerebral? A palavra tumor significa qualquer crescimento anormal de células de uma parte do corpo, podendo ser benigno ou maligno. Bom, então o tumor ele pode ser na próstata, na mama, no cérebro ou no intestino, certo? Então, em determinado momento, as células passam a se multiplicar desordenadamente. Então, isso é um tumor, certo? E aí, o texto aqui nos fala que ele pode ser benigno ou maligno. Então, quando nós falamos de um crescimento anormal de célula benigno, que ele não tem potencial metastático. O que significa metastático? Significa que ele pode migrar aí, essa célula sair daquele local e invadir um tecido de um outro órgão. É isso que nós falamos quando um determinado tumor é maligno. Os tumores malignos são denominados câncer. Então, quando nós falarmos tumores, nós estamos falando de um crescimento anormal de célula, podendo ser maligno ou benigno. Por exemplo, antes de uma biópsia, antes do diagnóstico final, nós ainda não determinamos que tipo de célula é aquela. Então, nós nos referimos àquele processo expansivo como um tumor, certo? Nem todos os tumores cerebrais são câncer, tá? No entanto, o crânio é uma caixa fechada, né? O crânio ele é uma estrutura rígida formada por lâminas ósseas, né? Pela calota craniana. Isso faz com que os tumores benignos do sistema nervoso central eles sejam muito perigosos, porque à medida que eles vão aumentando de tamanho, eles vão comprimindo as estruturas vitais do cérebro. Bom, nós temos aqui uma imagem de ressonância magnética, tá? E aí aqui está bem circunscrito, tá bom? Tem essa setinha aqui bem delimitada aí. Isso é um tumor. Isso significa que é um aumento, um crescimento de células. Não sabemos ainda se é benigno ou se é maligno. Só sabemos que é anormal. Então se trata de um tumor. Bom, o tumor, o crescimento de célula, né, anormal, dependendo da área, da região onde ele estiver localizado, ele pode afetar, ele pode comprimir aí o tecido nervoso adjacente a ele, causando aí alterações. Por exemplo, no lobo frontal, nós temos ali aquela região pintada ali um rosa claro ali, né? Ela, se houver um crescimento anormal ali, pode afetar, né, movimentos, comportamento, emoções e humor, decisões, né? Sabemos que o lobo frontal é responsável por essas áreas aí, né? O lobo parietal, se houver o crescimento ali, se houver uma lesão ali, sabemos que sensações, escrita e leitura podem ser afetadas. E assim por diante. Lobo temporal, a linguagem, compreensão, memória e audição. Lobo occipital, visão. O cerebelo, equilíbrio, coordenação, controle de movimentos finos. Então nós sabemos que um tumor é um crescimento desordenado de célula, seja ele maligno ou benigno, certo? Se for benigno, ele está restrito só àquela área, àquela região. Se for maligno, ele tem um potencial metastático, ou seja, ele pode migrar para um outro órgão ou outro tecido, né? E o risco maior de ter um tumor cerebral é que esse crescimento desordenado ele vai comprimir as regiões aí adjacentes à lesão. Já que o cérebro, né, ele está guardado, né, o encéfalo dentro da caixa craniana aí, que é uma estrutura rígida que vai comprimir aí as estruturas adjacentes. Então pode ocasionar alterações aí nessas áreas respectivas que falamos agora. Então nós temos alguns exames, né, que também demonstram aí crescimentos, né, processos expansivos,
processos tumorais aí na região do cérebro. Então, exames de imagem são fundamentais para diagnóstico e tratamento dessas lesões aí. Então, ressonância magnética, tomografia computadorizada, tá? E para diagnóstico, para definirmos aí que tipo de tecido que está crescendo, se é maligno, se é benigno, né, alguns estudos são feitos, como por exemplo a punção esterotáxica. O que é a punção esterotáxica ou esterotaxia? É uma biópsia, né, ou seja, o estudo daquele tecido, né, feito por uma agulha fina, e antes do profissional, do neurologista, fazer a biópsia, a punção, o paciente se submete a um exame de tomografia, por exemplo, colocando esse halo, né, esse arco esterotáxico aqui, ó, na região encefálica, né, na cabeça do paciente. Imagens tomográficas são adquiridas aí, né, e depois essas imagens são transferidas para um neuronavegador, é um programa aí utilizado no centro cirúrgico, que vai guiar aí o médico até a lesão, de forma ele conseguir uma efetividade maior, conseguir fragmentos da lesão, minimizando aí as lesões por conta da punção dos tecidos adjacentes ali. Então vai ser menos traumático, tá? Em outros casos é feita a craniotomia, então é a abertura mesmo da calota craniana, né? Abre-se também aí as meninges, né? As membranas que recobrem aí o encéfalo, e se tem acesso diretamente aí à região da lesão. Bom, os tratamentos, eles variam, tá bom? Alguns tratamentos podem ser diretos aí com a craniotomia e a biópsia, né? Ele pode ser feito aí a enucleação, a retirada do tecido, né, diretamente na cirurgia, na craniotomia, mas dependendo da localização, não dá para o tecido que vai se lesionar até chegar à região onde está o tumor vai ser muito lesionado. Então é importante que tenha-se um planejamento para que o risco versus o benefício aí seja avaliado. Então a equipe médica avalia isso. Esse tratamento que vocês estão vendo aí é a radioterapia. Então o paciente ele vai utilizar aqui essa máscara, tá? Então ele vai utilizar essa máscara aqui, que vai impedir que ele se mova, para que o aparelho faça a emissão da onda de rádio no local exato da lesão. Então a máquina aplica a radiação, a radioterapia, ela é aplicada de diferentes ângulos, minimizando os órgãos e tecidos adjacentes, como por exemplo olhos, né? E aumentando a efetividade, já que a lesão tumoral ela é atingida de diversos feixes de diferentes áreas, certo? Então toma-se muito cuidado com o tecido tiroidiano, com a tireoide, né? Com os olhos, e aí coloca-se o paciente numa posição onde for mais favorável para que essa lesão seja atingida. Bom, outro tratamento que pode ser realizado junto com a radioterapia ou com a cirurgia, isso se forem tumores malignos, né, se forem o câncer, né, a quimioterapia pode ser associada à radioterapia. Então não vamos entrar muito a fundo dos tipos de quimioterápicos ou de outros tratamentos, como por exemplo imunoterapia, tá? Mas só para vocês saberem, aí a quimioterapia ela vai ser administrada por via endovenosa, embora alguns quimioterápicos possam ser administrados também por via oral, para alguns tumores cerebrais, tá bom? Os quimioterápicos podem ser administrados diretamente no líquido cefalorraquidiano, no LCR. Ele pode ser administrado direto lá, né,
através de uma punção. O paciente fica com o catéter e vai recebendo as doses aí no canal da medula espinhal. Então ele vai diminuir os efeitos do medicamento, os efeitos, como se diz, em outros órgãos, e vai agir diretamente ali no sistema nervoso, diminuindo os efeitos adversos, na verdade. Tá bom? Então vai depender do tipo de tumor, do tipo de célula encontrada na biópsia. Tá? Então é isso, pessoal. A aula de hoje é bem curtinha. Depois vai ter outro vídeo aí com uma outra explicação de um colega no YouTube. Então não coloque limites nos seus sonhos, coloque fé. Eu agradeço a atenção de todos. Mais uma vez, muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Até a próxima.